Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe você aí que está conosco do outro lado da telinha, nos ouvindo. É uma honra, um privilégio podermos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Vem conosco. Eu quero hoje aqui continuar com você no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Estamos chegando ao final deste livro e, infelizmente, a gente vê alguns relatos de como que alguns reis, na grande maioria, você vai se deparar muito com esse texto, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Que no caso é o rei Joacás. Diz assim, versículo 1: o povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. E aí você vai para o versículo 5, você vai ver algo interessante, um pouco triste esse relato do 5, diz assim: substituíram, o rei do Egito interviu e substituiu esse rei Joacás. Ele reinou apenas 3 meses e 10 dias, muito pouco tempo. Diz a Bíblia que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, foi substituído pelo rei Jeoaquim. E diz aqui que Jeoaquim, versículo 5, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos sobre Jerusalém. Olha aqui o texto diz: fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Sempre você vai estar se deparando com essa frase. Olha no versículo 15, versículo 16, já é o rei Zedequias, que agora assumiu. Isso aqui me chamou muita atenção. Parece que, não tinha um assim que ia até o final, fazendo algo bom até o fim. Versículo 15 diz: o Senhor Deus de seus pais sempre de novo lhes falou por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão. Deus sempre com muita compaixão, enviando os mensageiros, profeta Jeremias, Isaías, que no caso Jeremias, aí diz que falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas, olha a retribuição dele, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezavam as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. É muito triste. Às vezes a gente lê algumas dessas histórias desses reis que fizeram o que era mal e você vai vendo coisas tão tristes e se questiona dizendo: como é que pode o povo tão obstinado, tão rebelde, desobediente, fazer essas coisas, Deus orientando, Deus falando? Infelizmente, o livro de Crônica tem esses relatos tão triste. Fechamos aqui com o livro de Crônicas e vamos aí no Salmo 90. Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés. Alguns estudiosos dizem que este salmo, ele data mais ou menos aproximado ali do momento em que eles estão para cruzar o mar do Jordão. E você sabe que tão logo eles cruzassem o Jordão, eles já estariam bem próximo da terra prometida. Agora é interessante, no versículo 1 do Salmo 90, ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, ou seja, até aqui o Senhor tem nos conduzido. Moisés já tinha visto uma geração morrendo pelo meio do caminho e ainda tinha um pouco daquela geração, e ele está dizendo: de geração em geração, antes que os montes nascessem, Tu formaste a terra e o mundo. E aí ele vai descrevendo a glória de Deus, dizendo: Tu reduzes os seres humanos ao pó e diz: volte ao pó, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, é como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono. Ele está falando: és um Deus de eternidade, nos conduziste até aqui. Moisés ainda cria que eles iriam chegar à terra prometida com aquele povo. Só que Deus havia feito uma fala diante de Moisés, em Números, que aquela geração não iria entrar. Eles iriam morrer pelo meio do deserto.
Deus desagradou de tal forma deles. É interessante esse texto de Números, do capítulo 14, versículo a 19, só para trazer um pouco de luz neste salmo, para a gente aqui embasar. O próprio Deus havia dito para Moisés: Moisés, eu tenho um plano B, eu vou destruir esse povo aqui e de ti eu vou levantar uma outra geração, vou fazer uma nação de ti mesmo. Talvez se fosse hoje isso falado para alguns pastores, né, que está lidando com uma congregação rebelde, obstinada, desobediente, seria algo interessante, né, até aceito, porque tem hora, meu irmão, que tem uns camaradas que são muito obstinados, rebeldes, né? E Moisés é um pastor totalmente diferente. No versículo 19 ele diz: perdoa, pois a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito. No começo do texto, Moisés diz para Deus: Deus, não pode, arrepende-te deste mal, não faça isso. Olha Moisés dando conselho para aquele povo não ser destruído. Mas olha o que diz no versículo 20: o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Ou seja, Deus está fazendo Moisés lembrar, mesmo que ele insista aqui nesse salmo, escrevendo, dizendo que já estão prestes a entrar ali, mas Deus permanece firme. É um pouco duro esta palavra, né? Livro de 1 João, as cartas de João, essa é uma das cartas muito linda. Eu, no período de conversão, tive como o meu manual de acompanhamento diário, 1ª, 2ª, 3ª João. O livro é muito cheio de riquezas, e eu queria assim pontuar algumas coisas que o livro traz, né, como direção para nossas vidas. A primeira coisa que ele desperta é que Deus é o Deus eterno que encarnou através do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus. Você pode ver isso aí no capítulo 1, versículo 1 ao 3. Uma outra coisa que ele pontua também ali: todos os seres humanos são pecadores, mas ele não deixa você ficar preso ao pecado. 1 João 9, ele diz: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. O autor dessas 3 cartinhas é o apóstolo João, o discípulo amado. Então ele também descreve, né, uma das terceiras coisas aqui que ele descreve é Cristo como nosso advogado, já que toda a nação, todos os povos, os homens são pecadores, então precisa de um advogado. Ele diz: o advogado, filhinhos, não pequeis, se todavia pecares, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, queridos, essas 3 cartinhas são muito ricas, muito fortes em conteúdo que pode sustentar e fundamentar a vida de um cristão. Se você é um novo convertido, se você está com 1 ano, 2 anos, não importa se tem 10, 20 anos, mas continue com a base nessas 3 cartas de João. Deus abençoe, amo sua vida, estamos juntos, não esquece de deixar aí o seu like e enviar esse vídeo para todos os teus amigos. Um beijo no teu coração, fica na paz.